Imagine um homem que foi consagrado a Deus antes mesmo de nascer. Um escolhido, um nazireu, um guerreiro tão forte que rasgou um leão com as mãos nuas e matou 1000 inimigos com um pedaço de osso. Mas sua verdadeira guerra não era contra os filisteus, era contra si mesmo. Sansão foi ungido, mas foi vencido. Chamado para libertar, mas seduzido pelo que jurou combater. Ele tinha uma força que vinha do alto, mas um coração que se inclinava para o que era mais baixo. E o fim dessa história é uma das mortes mais simbólicas de toda a Bíblia. Mas antes de mergulhar na queda desse gigante, já curta este vídeo e se inscreva no canal. Aqui, damos voz às narrativas da Bíblia. A história de Sansão começa em um tempo de trevas. Israel havia sido entregue nas mãos dos filisteus por 40 anos. A nação estava sem forças, sem direção e sem libertador. Mas Deus agiu, como sempre faz, escolhendo o improvável. Um anjo apareceu à esposa de Manoá, uma mulher estéril da tribo de Dan, e anunciou: você conceberá e dará à luz um filho. Ele será nazireu, consagrado desde o ventre. Sansão nasceu com uma aliança. Ele não poderia beber vinho, tocar em cadáveres nem cortar o cabelo, não por ritualismo, mas porque tudo isso representava algo maior, um compromisso com o Deus que o separou. O nome dele significava Pequeno Sol, um raio de luz prometido para um povo em trevas. Desde jovem, Sansão era diferente. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor começou a se mover nele. Um dia, caminhando sozinho por uma vinha, foi atacado por um leão. Ele o rasgou com as mãos como se fosse um cabrito, mas esse milagre não foi contado a ninguém. Como se a força tivesse virado costume, como se o sagrado se tornasse comum. Pouco depois, ele viu uma mulher filisteia em Timna, inimiga do povo de Deus. Mesmo assim, disse aos pais: tomem-na por esposa para mim, ela me agrada. Sansão não consultava a Deus. Ele seguia os olhos, não o espírito. Sua aliança com Deus começou a ser trocada por impulsos. Durante a festa de casamento, propôs um enigma aos filisteus. Quando eles não conseguiram resolver, ameaçaram sua noiva. Ela o traiu e arrancou a resposta. Humilhado, Sansão matou 30 homens, pegou suas vestes e pagou a aposta. Depois, foi embora, abandonando a esposa. Quando tentou voltar, descobriu que ela havia sido dada a outro homem. A partir daí, Sansão virou uma bomba de vingança prestes a explodir. Ele amarrou 300 raposas, acendeu tochas em suas caudas e soltou nos campos dos filisteus, queimando plantações, vinhas, oliveiras, um ato de guerra. Em resposta, os filisteus queimaram viva sua esposa e o pai dela. Sansão revidou com ainda mais sangue. Foi cercado por 1000 soldados e com a queixada de um jumento morto os massacrou. Ele julgava Israel. Era o juiz daquela geração. Mas julgava com ira, com fúria, com instabilidade emocional. O voto de Nazireu ainda estava lá, mas o espírito de santidade já havia se apagado. Anos depois, ele conheceu Dalila, do vale de Sorek. Não era amor, era desejo. Dalila foi subornada pelos filisteus para descobrir o segredo da força de Sansão. Ela o pressionou, repetidamente. Ele resistia, mentia, mas voltava, porque seu corpo era forte, mas sua alma estava cansada. Até que revelou: se minha cabeça for rapada, perderei minha força, porque sou nazireu desde o ventre. Aquilo não era só um cabelo, era um pacto. Dalila o fez dormir. E enquanto ele dormia, símbolo máximo da vulnerabilidade espiritual, ela mandou cortar seus cabelos. Quando acordou, os filisteus estavam sobre ele. E Sansão tentou reagir, mas a Bíblia diz: ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Essa talvez seja uma das frases mais trágicas de toda a Bíblia.
Sansão foi preso, teve os olhos vazados e foi levado para Gaza, onde passou a girar uma roda como um animal de carga. O homem que um dia incendiou campos, derrotou 1000 homens, julgou Israel, agora andava em círculos, cego, esquecido. Mas o cabelo começou a crescer. O que parecia o fim era o recomeço silencioso de algo novo. Os filisteus celebraram uma festa em honra ao seu deus Dagon. Milhares se reuniram no templo e trouxeram Sansão como atração para ser humilhado diante da multidão. Cego, guiado por um menino, ele foi até as colunas principais e ali orou como não fazia há muito tempo. Senhor Deus, lembra-te de mim, dá-me forças mais uma vez. Sem plateia, sem glória, só ele e Deus. E com um último suspiro, empurrou as colunas. O templo inteiro ruiu, e com ele, milhares de filisteus, e o próprio Sansão. A Bíblia encerra sua vida com a frase: na sua morte, matou mais inimigos do que em toda a sua vida. Sansão foi ungido, escolhido, separado, mas viveu como se fosse comum. Seu corpo era templo de força, mas seu coração era altar de impulsos. A força que o exaltou foi a mesma que o destruiu. Não porque Deus falhou, mas porque Sansão trocou aliança por prazer. Trocar consagração por conveniência sempre cobra um preço. Ele morreu de pé, sim, mas poderia ter vivido de joelhos. Poderia ter liderado Israel com sabedoria e não com vingança. Sansão nos ensina que unção não sustenta rebeldia e que dons são perigosos quando o caráter não acompanha. Quantos hoje vivem girando em círculos, como Sansão em Gaza, cegos pelas próprias decisões, girando em padrões de dor? E você, já se sentiu como Sansão, com promessas sobre sua vida, mas preso em ciclos que você mesmo ajudou a criar? Já orou como ele? Senhor, lembra-te de mim? Comente aqui, qual parte da história de Sansão mais te confrontou? Se essa história te impactou, assista também ao vídeo sobre Saul, outro ungido que terminou em ruínas. Nos vemos no próximo vídeo.